Aqui que minhas mochilas ficam guardadas. Minhas e da Ana também. Mas hoje eu não queria falar de mochila, não. Eu queria falar de um assunto aqui que volta e meia me perguntam. É melhor eu usar um anorak? Olha aqui, ó. O que é um anorak? É um corta-vento. Ou é melhor eu usar tipo um poncho para chuva? Uma coisa não substitui a outra, sabe? Depende da peregrinação que você vai fazer, da época do ano que você vai fazer. Eu vou te dar um exemplo. Se você está vindo em outubro para o caminho português, outubro, novembro, as chuvas vão começando a aumentar. Então, sempre é legal a gente ter um poncho, esse que cobre inclusive a mochila, né? A mochila, eu acho que tem que ser uma mochila que tem aquela capa de chuva na mochila. Isso aí já ajuda. Nas primeiras chuvinhas e tal, quando você consegue resolver só com o anorak e aquela capa de chuva, ok, tudo bem, você tá tranquilo. Agora, se for uma chuva torrencial, que você pega ela, sei lá, 8 horas da manhã e ela fica até 3 horas da tarde, cara, não tem jeito. Se você não tiver uma capa de chuva desse tipo aqui, ó, que cobre inclusive a mochila, você pode passar um perrengue que não é muito fácil. Tem uma coisa que a gente tem que notar, que existe uma dificuldade muitas vezes para o brasileiro que não está acostumado, né? Ok, se você mora no sul do país, o legal do Brasil é isso, né? Se você mora no sul do Brasil, você está acostumado com as temperaturas que você vai encontrar na Espanha e em Portugal, por exemplo, ou mesmo na França, quando você vai fazer o caminho de Santiago. Agora, se você mora do sudeste para cima, né? A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Até São Paulo a gente ainda consegue temperaturas mais frias, ou nas serras você consegue uma temperatura mais fria, mas o Brasil ele é muito grande e ele é muito mais quente que a Europa, normalmente, né? Assim, as temperaturas tropicais são muito mais fortes do que as zonas temperadas, enfim. Então, o que acontece é que a gente acaba, muitas vezes, encontrando uma temperatura aqui que a gente não está tão acostumado. Então, você pode notar, agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a gente está no final do outono, quase entrando para o inverno. Hoje está 5 graus aqui, em Portugal, onde eu moro. E eu sempre uso isso aqui, ó. Além da blusa de lã, eu sempre uso esse protetor de pescoço que eu que pedi para minha tia fazer. Minha tia faz muito essa coisa de crochê aqui, e aí eu pedi para ela, igual a gente vê bailarina com aquelas, não sei se chama polaina, se eu não me engano e tal. Eu pedi para ela e falei assim: tia, faz para mim fazendo favor, porque isso protege o pescoço, isso é muito bom. Como eu fui locutor há 35 anos, né, trabalhei com isso há 35 anos, até em Belo Horizonte eu usava isso aqui para proteger, deixar o pescoço sempre protegido. Isso ajuda muito para quem trabalha com a voz, né? E eu acho que isso sempre é uma mão na roda. Isso aqui é um macete meu. É uma mão na roda para quem vai fazer o caminho de Santiago, porque se você protege o pescoço, de repente você está num dia que você tá evoluindo bem, tá caminhando bem, tá suando, né? Mas se a temperatura cai um pouco ou começa a ventar um pouquinho, quando você coloca isso aqui e coloca um corta-vento, pronto, você tá tranquilaço. Agora, se a chuva começa a aumentar, se você percebe que em volta, olha, tá vindo uma chuva ali, tem uma chuva de vento, uma coisa assim, aí não tem jeito, você tem que partir logo para esse poncho. Eu gosto muito, eu já usei os dois, na verdade, já usei tanto aquele poncho que tem uma corcunda, como se fosse uma corcunda de camelo, assim, para encaixar a mochila, né? Quanto esse poncho aqui, que é bem formato poncho mesmo, e, assim, mas ele protege bem a mochila. Então acho que esses dois itens são itens que são importantes para a gente levar no caminho e são muito leves, né? Muito levinhos. Esse aqui mesmo da Columbia, não, esse não é da Columbia, né? Esse é da Champion. Ele é muito levinho e é um bom corta-vento, cara, porque ele tem uma bolsinha aqui na frente, ó, que a gente coloca tudo e você pode guardar ele
com tranquilidade, assim, quando você está usando. Olha só como é que é bem prático, olha. Tem muitos corta-ventos que tem esse tipo de bolso que você guarda ele dentro. Olha que legal. Ele fica assim uma coisinha simples e levinha de você carregar. Você deixa ele à mão assim. Eu sempre gosto de colocar esse aqui especificamente, eu sempre gosto de colocar nessa parte de cima da mochila aqui, que é fácil de você tirar e colocar. Porque aí qualquer coisa, se eu vejo que a temperatura vai estar começando a mudar, se eu olho para frente assim, eu já vejo que tem parece que está começando uma chuvinha ali, imediatamente eu dou uma paradinha, pego esse, coloco a capa na mochila, porque se a chuva me pegar desprevenido, porque quem já fez peregrinação sabe como é que é. Às vezes a chuva pega a gente desprevenida, a gente olha, acha que não vai chover, mas quando vê, num minutinho, em 3 minutos a chuva chega e pega a gente e começa de um jeito. Às vezes você está num campo aberto, que você não tem um abrigo, uma coisa assim. Então é legal a gente ter, até colocar as coisas dentro da mochila de um jeito que te facilite pegar, né? Que esteja à mão facilmente, né? E o anorak é uma dessas coisas. Tanto o anorak quanto essa capa de chuva maior, né? Essa aqui eu geralmente coloco na parte de baixo da mochila, onde eu coloco o chinelo, por exemplo, e o saco de dormir. Eu gosto de colocar o saco de dormir no mesmo lugar. Eu deixo naquela parte de baixo o chinelo, o saco de dormir com a capinha do saco de dormir e esse poncho naquela parte de baixo. E na parte de cima eu coloco esse anorak para facilitar. Então você tira rapidinho a mochila, pega o que for, assim, se a chuva for torrencial, você sabe o que você vai pegar. Se for só um ventinho que está aumentando ou uma garoazinha de leve, eu pego só o corta-vento e ponho a capa na mochila e boa, e consigo partir, beleza? Agora, fica aí para você essa dica que vale milhões. A gente tem isso aqui também, que eu também gosto de levar. Isso é bom porque serve para um monte de coisa, né? Eu, por exemplo, que sou careca, olha aqui. Qualquer coisa aqui, ó. Cara, isso aqui salva, bicho. Isso aqui salva. Pescoço, saca? Isso aqui salva. Até por conta do sol, assim, salva bastante. Eu utilizo muito essa bandana aqui também, que ela tem várias coisas. Ela dá até para você ficar só aparecendo o olhinho, né? Você já colocou ela desse jeito? Ou então você faz como se fosse uma touca, ó. Você vira ela aqui assim, ó, e coloca como se fosse uma touca. É bem legal. Não vou preocupar com a estética, não. Vou só te mostrar como é que funciona. Olha aqui, você faz tipo assim, ó. E aí ela vira tipo uma touquinha, ó, que legal. Cara, isso aqui salva. Isso aqui na peregrinação é ouro. Bom demais, né? Então são itens que eu costumo e gosto de levar. A capa de chuva, que pode ser nesse formato poncho. O anorak, que é o corta-vento. Anorak ou corta-vento. Essa bandanazinha que ela serve para um monte de coisa. Inclusive, assim, se você quiser, você coloca ela até isso eu faço, ó. Eu coloco ela aqui assim, ó. Ajuda até para limpar o suor, saca? Vou caminhando com os bastões e tal, e ela fica aqui, ó, porque ela vira um coringa para resolver um monte de coisa. E isso aqui, ó, que eu pedi para minha tia fazer. Se você tiver alguma tia ou sua mãe, ou mesmo você, se você souber fazer, enfim, faço como se fosse uma polaina, assim, eu não sei como é que se é polaina mesmo que chama, mas faz essa pescoceira aqui, que vale muito a pena. Isso é completamente diferente de um cachecol, que vira aquela confusão para você guardar, entendeu? Isso aqui, ó, tirou aqui, ó, isso aqui cabe até dentro do seu bolso, olha como é que é fácil. E você protege bem, você fica bem protegido, tá? Então esse aqui é um macete que eu uso, que eu tô passando para você, que eu acho que vai fazer toda a diferença na sua próxima peregrinação. Falou? Ó, qualquer coisa coloca aqui nos comentários, pergunta alguma coisa que você tenha dúvida, dê alguma sugestão de tema para um próximo vídeo para a gente abordar aqui, enfim, eu tô aqui à disposição para poder ir tirando dúvida, falando sobre a peregrinação, sobre as coisas que eu uso,
enfim. E as dúvidas que outros peregrinos já tiveram, as coisas que a gente já conversou com os tantos peregrinos que a gente já ajudou, enfim. Tô aqui, beleza? Qualquer coisa, escreve aqui abaixo e entra lá no site Eu Caminho. Ah, e não esquece, pô, de ouvir o podcast Eu Caminho. Você sabe que o podcast Eu Caminho já tem quase 7 anos, né? Foi o primeiro podcast a tratar desse tema no Brasil, ou seja, em língua portuguesa, e ele começou no princípio, bem no principinho de 2020, e a gente vai fazer já há 7 anos agora, né? Assim, porque foi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e vamos entrar no 2026 agora, no 7º ano do podcast. A gente tá com 96 episódios. Eu só não faço mais episódios porque a gente não trata só do tema específico da peregrinação, né? O tema é um pouco mais amplo, então a gente tem que... Sempre tem um estudo em cima do que a gente vai falar, pesquisa, né? Ou então a gente traz pessoas que vão agregar para o crescimento pessoal. Então eu te convido também para escutar o podcast Eu Caminho, se você entende ou fala português, tá bom? Porque o podcast é em português. Até mais, até a próxima.